dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Indiara Maíra de Souza, mestranda do PPGEC da Unijuí. Estou aqui com o professor doutor Daniel Sense para falar sobre o tema A Crise Climática, desafios para pensar o Rio Grande do Sul pós-colapso. Então, professor, eu gostaria que, antes de falar sobre o tema, você falasse um pouquinho sobre a tua trajetória, sobre os teus estudos, as tuas pesquisas. Então, uma saudação especial àqueles que nos assistem, nos ouvem. Sou Daniel Sense, fazer uma apresentação retroativa do tempo atual para começo da vida acadêmica. Eu atualmente sou professor no curso de mestrado e doutorado em Direitos Humanos da Unijuí. Também atuo em outros programas de mestrado e doutorado como professor convidado no Brasil, no Chile, na Argentina, na Colômbia. Algumas redes de pesquisa que também extrapolam as fronteiras do Brasil, né? E fiz minha formação na década de 90 na Unijuí em Direito, depois fiz um mestrado em Direito e fiz um doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Um pouco na perspectiva de como eu também via o desafio da academia e do direito, trabalhando o direito ambiental inicialmente, né? E hoje tenho incorporado, digamos, um desejo, uma prática de trabalhar uma visão de sociedades sustentáveis, né? Porque creio que a ideia de futuro, a ideia de viver melhor, ela está transpassada com aquilo que nós estamos vivendo hoje no Rio Grande do Sul. Uma ansiedade ou uma eco-ansiedade ou quase uma agonia, porque a gente já tinha ansiedades da mudança climática antes dos episódios que se passaram no mês de maio no Rio Grande do Sul. E hoje a gente vive isso que eu chamo de agonia pós-colapso. Literalmente, nós não temos uma ideia prática naquilo que se poderia dizer qual é o menu de sair desse contexto. Sim. Então, creio que esse é o desafio, assim, de construir também do ponto de vista do trabalho acadêmico, nas interações entre os nossos PPGs e a partir da Unijuí também para fora, para a região não só também acadêmica, mas também com a comunidade, com os municípios, que é uma visão de gestão que tem sido o foco do meu trabalho nesse período. Sim, e agora nós estamos escutando muito se falar sobre a crise climática, mas afinal, o que é essa crise? Como que nós podemos definir esse conceito? Então, entender a crise climática, alguns autores já tratam isso como crise civilizatória, porque ela é uma crise da compreensão da relação do homem com a natureza. Sim. Se nós tomamos a história desse debate a nível global, eu já sou 60 a mais. Isso é um marco porque quando eu nasci, a humanidade em torno de 2 bilhões de humanos no mundo. Hoje nós somos 8. Sim. Então há um processo de aceleração da mudança climática, que é a aceleração do consumo. Os impactos no meio ambiente são decorrentes do estilo de vida e o modelo de desenvolvimento que nós adotamos. E a gente não parou para se perguntar, ou não teve o cuidado e a sensibilidade para se perguntar se o modelo de produção, se as relações do homem com a natureza, elas são suficientemente respeitosas no sentido de garantir aquilo que a gente chama de meio ambiente equilibrado, que é um conceito extremamente dinâmico e polêmico, né? Porque qual é a dimensão de equilíbrio no meio ambiente, né? Quanta biodiversidade nós necessitamos para dizer que há equilíbrio ambiental? Então são questões extremamente abertas, digamos, mas que a gente precisa construir consensos, porque é a partir desse consenso que a gente vai definir os passos. Então, na década de 40, 50, a Europa começa os primeiros estudos decorrentes das mudanças que aparecem na natureza. A baixa dos níveis dos rios na Europa, a perda de biodiversidade, o aumento de temperatura, já se falava naquele período, a variação de temperaturas diferente daquilo que se conhecia. E esse estudo, que chama Limites do Crescimento,
ele está publicado em livros, em várias conferências que se pode buscar no YouTube e tal, e ele vai culminar com um documento Nosso Futuro Comum, que é da conferência da ONU. A primeira conferência da ONU, realizada em 72, ela tem um documento que chama Nosso Futuro Comum. Muito pequeno, 5, 6 páginas, né? Ele também está disponível na internet, as pessoas podem buscar, ler mais com atenção, para compreender esses aspectos que fazem parte da mudança climática. E se falava especialmente no consumo. Então, o estilo de consumo e o impacto do modelo de produção, que na Europa já era químico, enquanto no Brasil ele era mecânico, no processo de produção de alimentos especialmente, no mundo agrícola, né? Ele tem um impacto diferente. Nós não tínhamos esse nível de consumo. Quando eu uso a minha idade como referência, porque eu nasci numa casa que não tinha energia elétrica. Sim. Nós tivemos aí, no começo desse século, já um programa Luz para Todos, que era: temos que levar pelo menos energia às pessoas para que vivam decentemente. A Revolução Industrial, como referência, é um ótimo indicador daquilo que foi o processo de uso de energia para promover esse desenvolvimento. E essa energia é da onde? De combustível fóssil. Então, coincide a mudança climática, tanto nos estudos do INPE, que é o Instituto Nacional, né, de Pesquisas em Clima, e a gente pode acessar também, disponível na internet. São os números que a NASA usa, são os números que a Agência Espacial Europeia usa para entender atmosfera, clima, chuvas, temperaturas e os impactos na biodiversidade. Nós vamos chegar logo no Rio Grande do Sul, tá? Sim. 72 teve essa primeira, Nosso Futuro Comum. Primeiro, se compreendeu que meio ambiente não é um tema que seja possível definir dentro das fronteiras. Há um princípio que a gente utiliza no direito ambiental, que é do direito ambiental internacional, que chama ubiquidade, que se diz: o ambiente não tem divisas políticas, ele não respeita divisas políticas, geográficas. Não é o nosso ar brasileiro ou o nosso ar latino-americano. Sim. É o ar, é a atmosfera. Sim. Não há sujeitos. Os sujeitos que vieram antes de Daniel e virão depois de Daniel têm o mesmo direito sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado e, portanto, o meio ambiente não tem tempo. Então, o tempo, o sujeito e a divisa tem que ser revisto na concepção que a gente tem hoje de soberania, de propriedade privada, de temas que são inerentes a um modelo de desenvolvimento que veio com a modernidade, definindo propriedade privada, um modelo de relação de capital e produção, exploratório, e aí um modelo, né, capitalista de exploração. Então as pessoas se apropriam, e no Código Civil brasileiro, o direito de propriedade dá direito de usar, gozar, fruir e dispor, está lá no 1228, né, o artigo. E na Constituição, no artigo 225, estabelece que todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental à sadia qualidade de vida e dever do poder público e da coletividade cuidar para presentes e futuras gerações. Esta compreensão ela é da década de 80, quando em 88 o Brasil produziu a sua Constituição e está lá. Em 92 nós tivemos uma segunda conferência, que é a Eco 92, ou Rio 92, onde se produziu a Agenda 21, que é a agenda para o século 21 no tema meio ambiente, no tema sustentabilidade. Sim. Lá em 72, o documento Nosso Futuro Comum é um documento que fala repensar para o desenvolvimento humano. Veja que o homem está no centro. Então, o antropocentrismo, que coloca o ser humano como centro, que é proprietário da natureza, meio ambiente inclusive, ele se apropria na perspectiva de usar, gozar, fruir e dispor. E por isso ele não tem uma relação de horizontalidade com a vida no planeta. Sim. Então é uma questão epistemológica, uma questão de como nós organizamos a nossa cabeça, o paradigma que nos orienta de como utilizamos o meio ambiente. Sim. Por isso que a gente pode matar, pode caçar, pode queimar. Esta visão, ela é a mãe da destruição atual. Sim. E como é que nós podemos, então, subverter essa lógica exploratória que vem desse modelo econômico capitalista? Como que a gente pode frear os impactos que vêm ocasionando esse hiperconsumo, essa relação
que não é ética com o meio ambiente, que não se preocupa com os danos. Como é que nós podemos hoje pensar isso? Olha só, eu acho que pensar isso, na verdade, é repensar, né? Tem que estabelecer uma outra relação com o ambiente. Mas eu queria fazer uma última referência histórica aos documentos, porque nós temos aí, neste século, a partir de 92, na Eco 92, depois as revisões de 2002, 2012, e em 2015 nós temos o Acordo de Paris, que vale a pena referir aqui, não temos tempo para ver todos os documentos que tiveram, mas sim, o Acordo de Paris, que é o acordo sobre o controle da mudança climática, de limitar a 1,5 grau a temperatura no mundo, para evitar. E aí, olha só, a concepção que a gente tinha nesta época, Indiara, nós tínhamos uma ideia e a informação circulava de que a mudança climática estava diretamente conectada à subida do nível do mar. E ela não descolou disso, mas a gente achava que não seriam colapsos como o que nós vimos agora no Rio Grande do Sul. Ou seja, a desregulação da temperatura, da circulação atmosférica, que promove inclusive o degelo, e muito degelo, né? Essa crise ela está posta. Somente que agora nós tivemos uma outra manifestação, que há inclusive uma imagem interessante, ícone da mudança climática na internet, que é o urso sobre uma plataforma de degelo. Sim. E o caramelo, que é o cavalo, né, em canoas sobre um telhado. Ou seja, mas nós acreditávamos que era lá na subida do nível do mar. Então você vai ver muita publicação, muita compreensão de que as cidades litorâneas brasileiras, que são a maioria da população mora na região litorânea, né? Especialmente no Nordeste, mas também na Europa, também na Indonésia, principalmente na Indonésia, em outras regiões do mundo que são países que estão com territórios muito planos e muito próximos ao nível do mar, com impactos já muito fortes. Também porque na perspectiva da linha do Equador, as linhas tropicais, subtropicais, que são sempre as referências de medição e temperatura, a gente ouve, né, essas previsões, porque ela tem esses dados estatísticas e gráficos que são montados a partir desses desenhos estudados. Então, se a gente não entender isso, e aquilo que eu dizia, o meio ambiente não tem fronteira, não tem sujeito, não tem tempo, a gente tem dificuldade de entender que eu fazer o meu papel dentro de casa é insuficiente para enfrentar a mudança climática. Sim. Eu posso separar lixo, posso ter minha responsabilidade dentro de casa, mas acontece que na maioria das cidades, inclusive as nossas aqui da região, o lixo ele é mal direcionado. Né? Se a gente sabe que o resíduo no mundo, em torno de 60% a 70%, ele é reciclável, por que é que nós raramente alcançamos a estatística de 10% de separação de resíduos? Aquele que é legalmente e literalmente reciclado, reaproveitado, não jogado na natureza. Né? Então a gente tem uma perspectiva assim, saiu do meu horizonte de visão e saiu da minha vida. Não, ele continua na minha vida. Eu sou responsável, segundo a lei de gestão de resíduos sólidos, até a deposição final ambientalmente adequada do rejeito, que é o resíduo que tem depois de aplicada a regulamentação dos 3 R's, de reduzir o consumo para reduzir a produção de lixo. O segundo R é reaproveitar sem intervenção e o terceiro é reciclar. Né? Eu vou aproveitar uma água. Sim, enquanto isso eu vou fazer o comentário. Então, mas é importante essas ações individuais, mas muito mais importante é a responsabilidade do poder público em fazer ações que deem descarte correto ao lixo ou que reutilize esse lixo de outra forma, reciclando e reaproveitando, porque o que a gente percebe é que as pessoas não fazem muitas vezes porque o poder público não faz. E aí vira uma bola de neve. Olha só. E todo mundo se exime da responsabilidade. Olha só, eu peguei o copo porque este copo ele está proibido em vários países, que se chama aparelho, um vaso, um copo, uma garrafa de um uso só. Sim. Ou seja, prolongar a vida daquele material que você faz sem necessariamente, porque mesmo reciclar exige energia e provavelmente não todo é reaproveitado.
Por exemplo, os plásticos que nós descartamos com gordura, misturado com outras coisas, e que os processos são muito caros para reaproveitar. Mas isso que você diz, assim, está lá no artigo 225 que eu citei, dever do poder público e da coletividade cuidar para presentes e futuras gerações. Não tem vírgula no texto constitucional. E eu sempre digo, não tem vírgula no dia a dia. Porque eu não posso exigir do poder público que faça aquilo que eu não faço. Sim, exato. Se alguém, o poder público, ou uma empresa, ou a comunidade vai fazer, eu devo pagar. Porque o meu resíduo, afinal, quem é que tem que pagar por ele? Né? Será que tem alguma ética na ideia de que alguém tem que pagar, tem que fazer por mim o descarte adequado do resíduo? E as pessoas não querem ver a sua taxa de lixo aumentando. A taxa do serviço de tratamento, recolha e tratamento de resíduos. Né? Então, são temas extremamente necessários que entrem no debate e delicados porque mexem no comportamento, sim, da população, que é a educação ambiental, fundamentalmente, e aprendermos melhor a importância, o impacto, o prejuízo que nós causamos quando não separamos resíduos, mas isso é muito pouco ou quase nada. Se nós não controlamos os nossos níveis de consumo, nós podemos, no Rio Grande do Sul, no padrão do Rio Grande do Sul, nós estamos muito perto do padrão europeu ou americano em boa parte da sociedade gaúcha, por exemplo, no nível de consumo. Né? Que bom que agora tem solidariedade e tal, mas há toda uma discussão internacional sobre a necessidade de pensar um modelo que seja decrescente, de crescimento. Pensar de crescimento num contexto e falar essa palavra assim, ela é quase uma aberração. Mas acontece que quantas pessoas acumularam muitas, dezenas de vezes mais dos bens que precisam para viver? E por que nós temos esse desejo desenfreado, não de consumo, de acumulação? Essa necessidade de status social de acumulação que se dá pelo tipo de carro que você tem, pela marca da roupa que você usa, pelo tamanho da sua casa, pelo tamanho, o volume de viagens que você faz, e que impactam o meio ambiente. Então, o estilo de vida precisa ser essa gincana e essa aceleração o tempo todo? Me parece que aí tem uma mudança no estilo de vida para poder mudar o estilo da escolha que a gente faz. Por exemplo, quantas pessoas registram ou reclamam a ausência de tempo livre na sua vida? De tempo livre para estar com quem ama. Hoje é dia dos namorados, gravando essa conversa. Olha só, as pessoas têm ausência de tempo para estar com quem ama, com seus filhos, com suas mães, seus pais. De ter um tempo livre para poesia, para deitar na rede, para descansar, para que você tenha aquilo que Domenico De Masi chama ócio criativo. Que você tenha capacidade de pensar uma sociedade que te oferece, te permite uma possibilidade de viver bem com menos. Tem um livro sobre isso, Sim. Melhor com menos, né? do autor espanhol. Então, assim, tem muita literatura já apontando para um outro estilo de vida, que não é essa gincana de que quando a gente tem 6 horas de trabalho, a gente quer um outro trabalho para ter mais dinheiro para poder consumir mais. Então tá o Mujica na internet, né, dizendo que assim, o dinheiro que você gasta para comprar coisas, no fundo, é o tempo da tua vida que você gastou para ter esse dinheiro e consumir mais. Exato. E nós estamos nessa lógica, nessa vibe. Tem um livro bem interessante, pós-Covid, do Edgar Morin, que é Hora de Mudarmos de Via. Né? Então, as lições do coronavírus que ele fala, a hora de mudar de via é se nós não estamos num momento de pensar que a vida é muito melhor, desacelerando um montanto e consumindo menos nesse processo, né? Por quê? Porque a lógica atual é de você consumir e se mede por isso, pelo tamanho do cartão de crédito, pelo tamanho Sim. da capacidade de ir ao mercado, de quantas vezes você vai ao mercado e de o que você compra quando vai ao mercado. Então, esse conjunto de mudanças que estão dentro de um estilo de vida diferente, eles também permitem pensar que a gente precisa ter empresas sustentáveis. A responsabilidade socioambiental das empresas não está em ela ter um selo verde porque ela gasta menos energia, porque a energia agora é LED ou a energia é solar. Ela está também naquilo que ela produz, ela gera como produto. Você entra num mercado, numa loja, num container,
que chega nesse país, e você tem produtos que você se pergunta, e para que isso tudo? Então, essa lógica altamente consumista, ela está na base daquilo, chegando naquilo que está na crise ambiental, na crise climática atual. O alto nível de consumo, o principal eixo é consumo de energia. Nós precisamos muita energia para gerar produtos e produtos desnecessários, né? Então, aí você tem um estilo de vida que se urbaniza. Nós, nos últimos 30 anos, a população brasileira saiu de 50%, 60% urbana para 80 e poucos por cento urbana. Então, essa urbanização que gera uma cidade, ou gera cidades, né? Como o imã, a gente diz, atrai os humanos para as cidades, porque ali tem uma convivência melhor, um comércio mais acessível, um nível de segurança, convivência, troca, acesso à universidade, acesso ao serviço de saúde, tanta coisa que está mais à mão, né? E que a gente esvaziou aquela ideia de que viver bem também é estar conectado com a natureza. E nós tornamos a nossa vida literalmente sintética. Então nós perdemos a noção dos conceitos fundamentais que estão em grande parte naquilo que é a catástrofe, especialmente nas bacias hidrográficas. Estar perto do rio é gostoso quando temos um verão e não temos ameaças de chuvas desreguladas pela mudança climática. Agora, o risco, o tamanho da catástrofe, a ameaça que isso significou, precisou 2, 3 eventos para a gente entender que sim, temos que discutir se a gente continua morando do lado dos rios. Não é porque uma vez, ou porque em outra época histórica, os humanos construíram Paris, Roma, Porto Alegre, perto dos rios, né? Nós temos uma vinculação com a água de uma época que nós não tínhamos energia para bombear a água. Então tinha até uma ocupação de territórios, de casas que se fazia por conta de aproveitar a declividade da água. Mas hoje nós sabemos que não é só esta força da gravidade que tem que considerar. É uma outra dimensão. A chuva não será desviada, ela tem uma lógica da força da gravidade. E para onde ela vai? E se ela está desregulada por conta da mudança climática, para onde ela vai? Então aí entra essa complexidade da sociedade moderna, que ela se faz numa lógica meramente comercial e de consumo. E é esse modelo que a gente precisa aos poucos ir repensando. Considerando, né, eu falei da década de 60, 2 bilhões de humanos, hoje nós somos 8 bilhões, serão em 2050 aproximadamente 10 bilhões. Significa, se a casa, Terra, se o planeta é a casa comum, chegarão mais o equivalente a 20% de humanos que terão direito à água, desejo e merecem um ar, que merecem um alimento saudável. Então, e por isso, agora, em 2022, a ONU incluiu o direito ao meio ambiente saudável como direito fundamental. Exatamente no mês de julho, no dia 28 de 7 de 22, né, o direito ao meio ambiente saudável como direito fundamental. Por que os direitos aparecem com esse nome de direito fundamental? Porque a inexistência dele significa uma ameaça à vida humana. Seja a liberdade, seja a moradia, sejam todos os direitos que a gente já tinha elencados nas declarações universais como direitos fundamentais. Agora, direito ao meio ambiente saudável também é direito fundamental. Então veja o tamanho da complexidade que nós estamos. Confronta isso com aquela compreensão que eu disse do ponto de vista legal e da propriedade privada, que as pessoas entendem que tem direito total sobre a área que é de seu domínio, e é por isso que elas não querem discutir temas polêmicos do Código Florestal, como reserva legal, 20% de cobertura verde para preservação do ar, que não é meu, não é teu, não é de ninguém, não é do proprietário da área. É uma equação pensada que, no contexto de grande emissão de gases de efeito estufa, nós temos que pensar, inclusive, se isso é suficiente. Mas, na sequência, a gente pode entrar no tema amazônico, que é importante para entender essa lógica. E pensando em toda essa quebra, assim, de paradigma, porque nós precisamos realmente mudar a maneira como pensamos a natureza e a curto prazo. Não dá para esperar muito. Então, por isso que a educação ambiental ela é tão importante, para que essa nova geração venha trazer essas mudanças junto que a gente espera. Mas também não vamos colocar na próxima geração a solução disso. Como é que a gente pode pensar isso a curto prazo?
Sabe, eu tenho... Como que as leis, elas podem... Então, é uma questão de lei, é uma questão de cobrança individual, é algo muito complexo, né? Que precisa vir de várias frentes para que realmente se resolva, né? Ou minimize os impactos, assim. Como é que a gente pode pensar na função do poder público, na função das escolas, na função, assim, abrir um pouquinho mais as possibilidades de soluções? Vou contar uma historinha também que tem a ver comigo. Eu sou da década de 90 no curso de Direito e não se estudava Direito Ambiental. Nos 10 anos seguintes se passou a estudar 2 créditos optativamente, quem quisesse elegia fazer Direito Ambiental. Sim, não era obrigatório. Não era obrigatório. A partir de 2010, 2012 é que nós vamos incluir, os cursos de Direito no Brasil, eles vão incluir Direito Ambiental, para ver que esse é um tema que estava ausente do debate. Mas a mudança nisso, ela vem junto com a crise. Então, a gente tem uma perspectiva, né, que eu chamo, com perdão da palavra, mas eu chamo de diarreias legislativas. Tudo tem que estar na lei, tudo a lei vai nos obrigar a fazer e tal, e se algo está errado, a gente vai mudar uma lei. E não, a lei é uma referência, é um debate que serve como referência. Sim. Mas a lei, a efetividade da lei é a sua pena, é seu controle do Estado. Então nós vamos imaginar que para ter um comportamento adequado na relação do homem com a natureza, tem que ter o Estado te fiscalizando? Ou a gente pode imaginar uma outra lógica, ética, e aí mais ética. Mais ética e mais científica, inclusive. Sim. De sabermos, né? Nós não sabíamos aquilo que nós sabemos hoje sobre a alteração de clima, o que é que muda significativamente a temperatura, porque os movimentos atmosféricos eles acontecem e param sobre o Rio Grande do Sul, né? Nós temos fenômenos que são também conectados com a estrutura do planeta, né? Porque a Patagônia ela vem e termina, tem uma serra maior aonde lá no Rio Grande do Sul, né? Então a gente começa a entender, bom, aqui teve aquele movimento circular de permanecer essa onda de frio, e para nós aqui nem tão frio, mas comparando com o que tinha na região central do Brasil, que ali estava uma onda de calor que impedia a movimentação, e ela ficou um mês circulando sobre o Rio Grande do Sul praticamente, ocasionando chuvas mais intensas. Então entender isso também são fenômenos mais atuais. Eu acho que a educação ambiental ela é uma novidade. A gente tem, você falou, nas futuras gerações. Eu penso que educação para as sociedades, o inciso 5º do artigo 225 da Constituição diz que a educação tem que ser um processo permanente dentro e fora da escola. Sim. Para que ela produza efeitos. Uhum. Qual é o conceito de educação? Educar, acompanhar, inserir em algo. Educado, aquele que tem uma conduta. Entende? E fazer essa mudança como decorrência da compreensão, não da obrigação do Estado, não da imposição sob uma ameaça de uma multa ou de uma restrição de liberdade, inclusive, né? Ou de uma perda de direito de produzir, no caso de uma empresa que não respeita o meio ambiente e tal, as sanções da pessoa jurídica que também existe lá na lei de crimes ambientais. Mas essa mudança, ela depende de, inclusive, acreditarmos na ciência. Você acredita que há uma mudança climática? Claro. E o que você fez para enfrentar ela? Porque eu estou num grupo de pesquisa que é internacional e que está perguntando isso para as pessoas. Você acredita ou você nega? Porque, na verdade, assim, a gente diz que acredita, mas se eu não faço nada, significa que, na prática, eu estou pouco me importando com aquilo que eu acredito. Ou eu estou negando mesmo? Porque alterar o nível de consumo, mudar a lógica de comportamento do dia a dia, é uma consequência direta. Precisa fazer. Sim. Se a gente não faz, se a gente não se percebe vivendo melhor com menos atropelo em nome de ganhar dinheiro para consumir mais e mais e faz a roleta do consumo e da produção e do consumo e da emissão de gases e tal se acelerar, né, a gente não entendeu nada. Então, assim, repensar o dia a dia com modelos mais prudentes de relação com a natureza, né? Como é que acontece o processo de evapotranspiração de um movimento de umidade, né? Qual é a umidade mínima razoável para a qualidade de vida? Na faixa de 40 a 60,
60 como referência, né? Mas até 40 alguns dias a gente suporta bem, mas quando está abaixo disso a gente começa a ter complicações respiratórias, pulmonares, depende de que doença você tem, você começa a ter complicações. Então, imaginar que no futuro não precise ser, vou usar aqui o exemplo da China, que é o país que mais emite gases de efeito estufa, que as pessoas andam de máscara direto, não só quando tem Covid, né? A nossa referência é que na crise do Covid as pessoas andavam de máscara. Mas em São Paulo também anda-se de máscara muito mais do que só nos dias que tem ameaça de ter vírus Covid circulando, né? Morreram em torno de 260 pessoas no Rio Grande do Sul nessa catástrofe, né? Nós temos aí 170 e poucos já, né, identificados e uma quantia significativa de desaparecidos ainda. Olha só, quantos humanos morreram no Brasil por dengue em 2024? Nós estamos na metade de junho, 5 meses e pouco, e morreram 270 humanos por uma picada de mosquito, uma doença que se transferiu. Quantos recursos nós gastamos para tratar as dengues que foram internadas em estados graves e tal, e que talvez ficarão com sequelas? Então, a mudança climática que faz nesse ano, por exemplo, esse número da dengue é recorde aqui no Rio Grande do Sul, porque ele supera, equivale ao maior número que a gente já teve no Rio Grande do Sul. No Brasil são 3.400 mortes por dengue. Então, assim, se a gente pegar... Tá, mas o que importa? A crise no Rio Grande do Sul, porque tem uma crise climática e as pessoas perderam a vida, e no Brasil, que as pessoas estão perdendo a vida em milhares, a gente não se importa. Eu quero separar a ideia de que as mortes humanas são muito importantes, mas parece que nós nos movemos mesmo pelo prejuízo econômico. Veja a racionalidade econômica que comanda o nosso dia a dia. E recuperar o Rio Grande do Sul, na primeira semana eu vi pessoas desoladas, sentadas onde poderia estar a casa que foi levada, pensando o que é que se faz da vida, né? E o que é que se faz da vida? O ano passado essa mesma pergunta foi respondida fazendo a maior parte das casas que haviam sido levadas nos mesmos lugares ou muito próximas. Então, nós temos que entender que mata ciliar, que a área ciliar, ela é para proteger a qualidade da água, a qualidade do ar, a qualidade do rio, e o risco da vida das pessoas, e o risco de perder seu patrimônio. Então, assim, se a gente só pega a questão patrimonial, nós não vamos respeitar a qualidade da água. A qualidade da água é fundamental, ela está conectada à biodiversidade. Eu postei no Dia do Meio Ambiente, postei uma imagem da Agenda 2030, que é a Agenda 2030 da humanidade, da ONU, nós não chegamos lá ainda. Sim. Mas junto um sapo. Por que um sapo? Porque o sapo é um indicador fortíssimo, um dos melhores indicadores de qualidade do ambiente, porque onde não há sapo não há vida mais. Entende? Porque ele está na cadeia da biodiversidade, da cadeia trófica dos insetos, ele faz parte disso. E aí a presença dele é um indicador disso. Eu sei que muitos não entenderam, não deram atenção lá na aula de biologia quando a professora perguntou isso, né? E aí a gente, como eu digo, a gente acerta na prova, mas erra na vida, né? A gente não... Fotossíntese. As árvores captam gás carbônico e tal, mas a gente emite muito mais gás carbônico hoje do que quando a gente aprendeu esse conceito. E a gente não produziu mais árvores, mas produziu imensamente mais gás carbônico. Então tem questões que são conceituais da educação ambiental, que não é só a questão ética no sentido moral de como eu me comporto em relação ao outro. É também no desejo de compreender isso. Porque nós vamos ter muito mais pessoas buscando como melhorar o seu ganho através de aplicações, produzindo cursos, do que gente querendo estudar a crise climática e as lógicas da natureza. Entende? Então, assim, e essa tendência ela continua, essa avalanche continua. Nós não mudamos isso. Então, por isso que eu gosto sempre tenho feito isso no último mês, né? Nos últimos 40 dias, pelo menos em umas 6 conferências, em 3 estados diferentes, né, e 2 países diferentes, perguntado assim, será que o Rio Grande do Sul é capaz de pensar uma outra lógica de desenvolvimento pós-colapso? Ou nós vamos refazer a equação com alguns cuidados a mais? Sim, os diques são importantes, a gente tem que fazer e tal, mas eles têm limites.
A gente viu agora que eles têm limites e eles, na lógica da mudança climática, eles não respeitarão limites. Olha o volume de tornados que os americanos estão tendo. Nós não tínhamos aí até a virada do século tornados na linha abaixo da linha do Equador, e agora isso é uma realidade. Então, assim, se isso não é indicador suficientemente forte para mudar a nossa conduta, então nós não entendemos nada ainda do que é literalmente a ameaça de morte, que é a mudança climática. Sim, então essa solução seria diminuir o consumo e aumentar a consciência sobre os impactos e sobre como que a gente precisa lidar individualmente e enquanto Estado. A gente precisa diminuir o consumo e aumentar a consciência. Seria mais ou menos isso. Eu acho que sim. Eu tenho uma lâmina que eu uso aí que é os 7 Is. Primeiro, a compreensão do meio ambiente precisa ser uma compreensão interdisciplinar. Talvez tu tenha te perguntado por que o Daniel, que é do direito, falar sobre mudança climática, né? Nós temos que entender, todos, os da mudança os do direito, os da artes, os da educação, os da engenharia muito, da comunicação muito, né? Mas o da geografia, ele é essencialmente meio ambiente, né? Nós não ouvimos. O engenheiro de águas, ele é essencialmente meio ambiente, e nós raramente queremos saber o que é que ele estuda, né? Então, assim, a interdisciplinaridade como eixo de análise, de compreensão. A interinstitucionalidade como lugar ou como mudança de compreensão, isso que você chama atenção, da educação e da política, mas que as instituições, independente do lugar que elas estão, é um processo que ela vai ter que se envolver. Então é um processo interinstitucional. Cabe a quem? Governo local, estadual, nacional ou uma mesa internacional? Cabe a todos. Então, intergovernamentalidade como necessidade. Assumir a responsabilidade, né? Cada um assumir. Se não tem divisas políticas entre municípios, entre estados, entre países, há necessariamente que haver uma compreensão internacional. Nós vamos entrar na sequência, se der o nosso tempo aí, falar sobre a Amazônia. A Amazônia é importante para os amazônicos ou é para nós também? Nós sabemos que esta crise de excesso de chuvas no sul tem tudo ou muitíssimo a ver com o que passa nos incêndios que hoje estão fortes no Pantanal, mas que também tem uma seca na região amazônica muito forte. Isso comunica? A gente sabe que comunica. Aquilo que se ouve como rios voadores. Como é que é essa circulação de uma atmosfera com umidade ou sem umidade? Entende? Nós vimos agora, inclusive, a polêmica sobre as turbulências nos aviões. Não sei se você chegou a ver. Mas, claro, porque a densidade atmosférica tem tudo a ver com o movimento que o avião faz, né? E as turbulências que a gente já sabia, hoje são mais intensas. Então você pega esses estudos na internet, né? ou no YouTube tem várias conferências já sobre isso, e que mostra que são realidades novas de um processo que a gente não conhecia. Então, indo adiante nos nossos Is, né, faltou falar da ideia da inteligência artificial. E eu digo que se ela for só artificial e não for uma inteligência coletiva, ela será sintética demais para ser funcional e útil para a humanidade. Então, para que ela se integre a processos que sejam mais respeitosos com o modelo de desenvolvimento e tal, ela precisa ser uma inteligência coletiva. Qual é a nossa capacidade de inovação hoje? O que a gente fala como inovação tecnológica, principalmente? Naquilo que rende mais dinheiro, com menos matéria-prima e tal. Não, que dá mais lucro. Que dá mais lucro. No fundo, ela tem lá o lucro, né? O ganho financeiro. O nosso ganho precisa ser sempre: eu consigo fazer isso com um mínimo de impacto ambiental? Se eu não conseguir fazer, eu deveria não fazer. Sim. Colocar o ambiente e as pessoas antes da questão financeira, antes da questão só econômica. Então, esses Is, né, eles dão uma ideia assim de que há que fazer essas interfaces acontecerem. Mas nós vivemos um drama, e eu tenho acompanhado aqui no Rio Grande do Sul, eu não vejo sequer uma mesa de conversação, a palavra governança, né, de gestão das ações que se vai fazer.
Então continuamos, cada um pensando numa forma específica em cada município, como cada um vai fazer e tal. O governo estadual tem uma outra posição, o governo federal, que tem mais dinheiro, ainda tem uma outra posição. Então esse desencontro de compassos, a gente aprendia a marchar, que tinha que ter um ritmo, né? A gente sabe a música que tem um ritmo, e quanto mais harmônico, melhor. Mas a política em relação ao meio ambiente, ela precisa ser respeitosa e harmônica entre os gestores. Nós não temos. Por que o Acordo de Paris não anda? O Acordo Global sobre o Clima. É isso, né? O Acordo de Paris é um acordo sobre as responsabilidades de cada país em relação à redução de gases de efeito estufa. E ele não funciona, ele não tem caixa, ele tem um fundo que ninguém aporta recurso. Por quê? Porque cada um quer ver a sua lógica sendo desenvolvida, e não uma lógica que seja efetivamente para ser executada por todos. Aonde culmina esse debate? Na Agenda 2030, que é a Agenda Ambiental Global, que tem 17 eixos, cujo o 13º é o enfrentamento da mudança climática, que todos deveríamos estar fazendo coisas em relação a isso. Mas aí, por exemplo, o Brasil, assim, não, a gente tem uma equação que ela é positiva, porque nós temos grande capacidade de floresta amazônica e de oceano na volta, que captam gás carbônico. Então a nossa emissão de gás carbônico, a nossa captação de gás carbônico, ela se equilibra. Então nós não somos o problema. Nesta lógica, nós não somos o problema. Mas nós queremos um desenvolvimento que dialogue, por exemplo, na área da saúde, com as melhores tecnologias, sejam elas de diagnóstico ou de tratamento, que não são brasileiras, elas vêm de fora. Mas para fazer lá fora uma tecnologia ou uma química que vai tratar o brasileiro também, ele tem um impacto na energia que é produzida lá fora. Então, se eles botarem lá fora o custo no produto e nos cobrarem o custo ambiental, gera um desequilíbrio com maior aumento de preço. Por que a economia Mercosul e a economia europeia não dialogam? Exatamente por isso, porque o custo ambiental que a Europa coloca nos produtos desenvolvidos na Europa, eles geram um preço final maior. Então eles dizem, não, a América Latina desconsidera o tema ambiental e chega aqui o produto que, na concorrência, ele nos ganha. Né? Por que nós ganhamos em produto? É só porque nós somos bons na produção? É que a variável ambiental está fora. Nós sequer fazemos estudos de impacto ambiental nos negócios. A lei brasileira, alguns estados, entre eles o Rio Grande do Sul, tem o autolicenciamento. É um descalabro mental que cada um defina como entende. Não, é uma questão técnica. Nós precisamos fazer um processo de qualidade do produto que vai chegar até cada consumidor, que é olhar se o processo de produção respeita a dimensão ambiental. Então, assim, essas questões elas são altamente conectadas. Por isso que eu estou respondendo, Indiara, a tua pergunta de uma forma indireta, mas de alguma maneira dizendo, não tem uma bala de prata, não tem uma salvação. Né? Sim. Esses temas eles precisam estar presentes, educação ambiental sempre. Mas o volume de pressão que nossas crianças recebem, eu acho que ele é pior do que o volume de informações para cuidar do meio ambiente. Por exemplo, essas tecnologias de telinha, né? Seja computador ou seja celular, principalmente celular. Quantas pessoas têm acesso à leitura de um artigo interessante pelo celular? Eu me preocupo, eu vejo assim que os alunos na universidade, inclusive nos mestrados e doutorados, se você não chama atenção e não estabelece como tema de casa uma leitura sobre um artigo, a tendência é que ele receba no WhatsApp, ou abra no WhatsApp, ou abra num iPhone lá que permite um armazenamento, mas o desconforto de leitura de uma letra tão pequena, de uma condição menos favorável do que uma tela ampla ou do que um livro impresso, vai fazer com que ele encurte em 10 ou 20 páginas a sua leitura. Exato. Então um livro um pouco maior ele já fica pesado e tal. E sem uma boa leitura, uma participação de aula, de conferência, estar nas aulas, né? Esses processos eles fazem uma diferença significativa na incorporação daquilo que do ponto de vista do conceito de educação, ele se converte sim numa lógica de conduzir, de induzir ou de construir uma compreensão que te leva a mudar de conduta. Né? Eu sempre digo, educação que não muda a conduta
falhou em alguma coisa. Ela também, hoje eu vejo o desafio que é pensar no coletivo. Talvez uma das saídas seja exatamente essa. Você falou, eu anotei aqui, força do coletivo. Que você estava falando que são posturas isoladas, né? Uma cidade pensa aqui, aí outro país pensa lá, e aí não há acordos. Então, a necessidade de se formar esses acordos. E como é que a gente pensa esses acordos? Numa sociedade que está cada vez mais individualista. Então, há toda uma complexidade também que esse sistema econômico gera, que é esse pensamento de hiperconsumo, de individualista, competitivo. E aí, deixa de pensar naquilo que de fato importa, que é a vida humana na Terra, e que o dinheiro não vai comprar essa vida daqui a pouco. A gente não vai comer dinheiro, o mundo está acabando e a gente precisa fazer alguma coisa. Nesse sentido de que, mas se eu fizer, se eximir das suas responsabilidades individuais, as pessoas estão cada vez mais abandonando a sua responsabilidade perante o planeta. Então, pensar nessa força do coletivo, assim. Olha só, viver causa impacto, né? Então, a escolha que a gente faz ao acordar, a gente só acorda porque consumiu alimentos, tomou água. A gente já está vivo. Sim. Né? Viver causa impacto. Ao se movimentar, a gente acende luz, água, usa serviços, libera águas cinzas, né? Águas sujas, que são a estrutura sanitária das nossas casas. Olha o volume de impacto que a existência humana precisa dar-se conta, e que não dá para deixar isso para os nossos filhos e netos. Mas tem uma outra linha de compreensão que nos alerta muito, e na América Latina acho que é muito forte, que é aquilo que a gente chama de ancestralidade. Você viu, deve ter acompanhado o Krenak, que assumiu uma vaga, né, uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. O Krenak tem um livrinho muito interessante que são Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Sim. O que ele diz ali? Né? Recuperar um pouco da ancestralidade, daquilo que é aprender a relação com a natureza e a não acumulação da lógica indígena. Mas olha só, esse é um conflito fortíssimo. No Brasil, a vida indígena nos incomoda. A vida indígena tem uma leitura branca dos descendentes de europeus que aqui estão, que eles são preguiçosos, porque eles não acumulam. Exato. Então, assim, se a gente tem... mas quantos por cento se deixam seduzir ou aceitam uma opção de uma vida que tem o suficiente? Então, a teoria do suficiente, né? Isso que você chama de uma força coletiva, na verdade eu chamo de inteligência coletiva, né? De produzir esse saber. Mas esse saber vai demandar um segundo passo, que é uma ação coletiva. Eu inventei agora, escutando você falar, anotei aqui, porque me remeteu a essa força do coletivo. E por isso a importância também da gente trabalhar as questões indígenas. Na sala de aula. Também, mas como, não só como questões indígenas, as questões como ancestralidade. Claro. Eu nasci numa propriedade que a fonte era sagrada e abastecia a casa. Agora as pessoas querem um número para o poder público levar uma água potável, porque a água da sua propriedade está contaminada. Mas o que é isso? Cadê a dimensão da água como um valor da vida, como fonte da vida? Virou poesia esquecida na prática. Eu trouxe aqui um livro, né, do Fritjof Capra, da alfabetização ecológica, e ele fala sobre a ideia de sustentabilidade para as relações. Ele tem toda uma primeira parte que é compreensão, que é a visão, né, que resgata esse mundo da tradição, e ele vai, lá no final, chamar a atenção para uma série de experiências positivas que é fundamentalmente a ação. Né? Uhum. Então, assim, quem vai fazer? Onde nós começamos isso? Olha, a gente faz pelo mestrado, doutorado e com os bolsistas mesmo. Por exemplo, o Parlamento do Mercosul. É uma galera, juventude da universidade, que participa com galera da juventude e dos outros países latino-americanos. A gente precisa aprender a falar e ouvir e compreender o espanhol. A gente precisa poder circular. Do outro lado não está um inimigo. Do outro lado está alguém que precisa agir na mesma direção que eu estou agindo, que eu vou agir. Do lado de cá eu preciso agir da mesma forma que age do lado de lá. Você vive em Santa Rosa? Vive em Ijuí? Eu vivo aqui em Ijuí.
Olha só, a fronteira Brasil-Argentina, de Uruguaiana, começando na base da nossa divisa com a Argentina, especialmente Uruguaiana, São Borja, Porto Xavier, Porto Mauá, nós temos inundações que acontecem do lado de cá. Do lado de lá quase nunca acontece inundação. Por quê? Porque se respeita um pouquinho mais a dimensão dos rios, a proximidade, o respeito à área de preservação permanente. Olha só. Então, assim, tem coisas que a gente precisa discutir conjuntamente, aqui e lá. Mas o rio não vai estar despoluído se um lado não cuidar. Sim. Nós precisamos cuidar dos dois lados. Mas os rios não são divisa só internacional, eles são divisa nos municípios. E normalmente os municípios que são lindeiros e que tem um rio no meio, o rio devia unir e não separar. E a gente devia ter o rio como motivo para fazer política de saneamento, de gestão de resíduos, de esgotos, comum, conjunta, na mesma lógica. Mas a gente não tem esses hábitos. Então a gente tem a compreensão disso, mas a gente ainda não passou para a segunda parte da ação, né? O Fritjof Capra tem outros livros que são lindos, maravilhosos, A Teia da Vida, Sim. Conexões Ocultas, Visão Sistêmica da Vida, que é isso que a gente está falando aqui, né? De como integrar uma visão, definir que ações a gente vai fazer, entender que a nossa prática do dia a dia precisa efetivamente mudar e começar a mudar, né? Então, por onde? Eu posso começar entendendo melhor, me associando a alguém, me aproximando de alguém, agindo com alguém, participando da reunião do Conselho Municipal. Ijuí, por exemplo, tem mais de 30 conselhos. As pessoas mal sabem que tem. Eles foram criados por força da Constituição brasileira, que diz, olha, a cidade não é do prefeito, a cidade é do cidadão. Então, o cidadão precisa ter um lugar para se apropriar, debater, sugerir. E as pessoas mal sabem que existe o conselho. Se sabem que existe, não sabem quando se reúne e onde se reúne, né? Então, assim, seja do meio ambiente, da saúde, da cidade, do desenvolvimento, nós temos essa lógica de um rompimento do interesse de entender que a gente vive na casa comum. A Casa Comum, Laudato Si, né, a carta do Papa, que coloca muito bem isso como elemento da criação. A gente pode entender pelas múltiplas fontes de energia criacionista, né, do ponto de vista religioso, ou de uma ideia de desenvolvimento da vida na Terra, mas ela depende da interconexão permanentemente. E o Capra, eu acho que é um super autor para ajudar a entender isso, né? E, claro, milhares de outros autores que hoje trazem isso. No Brasil, você falou sobre a questão do modelo capitalista, né? Tem um livro muito interessante que é Capitalismo e Colapso Ambiental, que é do professor Luiz Marques, da Unicamp. Ele está também com várias versões de apresentação dele mesmo no YouTube, para quem acha pesado ler, o livro tem 700 páginas. Né? Tem um outro que é Decênio Decisivo, e que mostra a necessidade de que a gente tem 10 anos para mudar essa lógica. Eu falei antes na ideia que o mundo, os cientistas tinham de que não podemos passar 1,5 grau de temperatura para que não seja colapso total. A gente já passou nisso no Brasil, a gente já tem essa mudança. A gente tem algumas regiões que a média é muito mais do que o 1,5 acima da média histórica. E as pessoas sabem, estão acompanhando. Nós estamos vivendo na metade de junho, na nossa região, temperatura de verão. Exato. 20, 22 graus à noite. É de assustar. Né? Então, assim, como não imaginar que na sequência disso vem uma outra extravagância de chuvas, de vendavais, de tornados em alguns lugares. E o mapa do risco, ele não é um mapa fechado, ele não é lá perto do rio só. A mudança climática, ela tem essa impossibilidade de você mapear exatamente. Então, é evidente que algumas coisas são mais visíveis que estão em áreas de risco. Eu nasci em Guaporé. Guaporé, a comunidade que eu nasci, hoje se chama União da Serra, um município muito pequeno, que ficou totalmente isolado por 3 dias, agora em maio. Por quê? Porque as pontes, porque tudo isso foi embora com a chuva. E a gente precisa entender isso. Aquilo que se fazia uma vez, não dá para continuar fazendo. As máquinas hoje, elas removem solos no topo da montanha, na metade da montanha e na base da montanha, perto do rio, que é tudo aquilo que o Código Florestal diz que não pode. Por quê? Porque a infiltração lá na montanha mostrou no Rio das Antas qual o resultado. Ela literalmente
deteriorou a capacidade de aderência do solo e das árvores sobre as lajes daquelas montanhas. E isso é a catástrofe que aconteceu com os deslizamentos, soterramentos, que ainda tem um número significativo de pessoas lá, né? Eu tenho feito um discurso, Indiara, desculpa, né, contundente, perguntado assim, afinal, qual é o cadáver que te interessa? É quando um familiar teu, é quando você está sob ameaça, é quando teu filho ou teu neto está? É uma questão só genética de cuidar da gente, ou a gente precisa cuidar do mundo, cuidar da nossa região, cuidar das nossas cidades, porque a gente não sabe onde vai estar, inclusive, né? A gente se movimenta muito, tem pessoas que morreram longe de seus lares, longe de suas casas, porque a gente tem que compreender isso, né? Os municípios precisam fazer... E compreender logo, né? Tem pouco tempo, é uma mudança que precisa acontecer a curto prazo, né? Olha só, o Estatuto da Cidade, que é o plano diretor de cada cidade, montado a partir de uma lei que chama Estatuto da Cidade em 2002, ele diz que cada cidade tem que ter seu mapa ambiental e seu mapa de risco. Aqueles que estão morando em áreas de risco têm que se fazer políticas, seja de habitação, de regularização de solo. Está ali o REURB, que é uma outra política de 2017, 2018, que é para retirar essas pessoas da área de risco e de ilegalidade, que a lei já dizia que não era, mas a gente por algum motivo tolerou, né? Por uma inoperância de gestão, por uma capacidade dos cidadãos também de ir construindo, né, uma ampliaçãozinha, uma meia-água, um barraquinho que depois vai melhorando e aí vira área consolidada, e aí a gente não consegue mais mudar esse mapa das cidades. Mas a mudança climática tem que ser suficientemente anúncio, aviso, para que a gente mude essas realidades, né? Então, assim, eu acredito, acho que tem um grupo que vai estudar Capra e outros autores, né? Vai entender por elementos científicos a necessidade. Tem outros que por uma sensibilidade ou por um amor à natureza vão mudar suas condutas, mas eu acredito que a gente precisa fazer um esforço coletivo, né? Construir uma inteligência coletiva que não dá para perder humanos, irmãos, por descuido nosso, por relaxamento ou por birra nossa, por teimosia nossa. Segundo, a gente precisa construir esses mapas de gestão. E aí sim vem. Qual a responsabilidade de gestão pública? É fazer um mapa completo disso. O lixo é um problema e está sendo um problema ainda agora na região metropolitana, em Porto Alegre, porque ele estava acumulado, mas ele agora está acumulado com o que eram móveis e virou lixo e tal, e tanta coisa, né? E a própria natureza, as árvores e tal, acumularam lá em algum lugar que está se decompondo e produzindo mau cheiro, tal, mal-estar, contaminações, doenças, criando bichos que vão aumentar esse drama, né? Mas esse é um problema consequência. Nós não podemos resolver essa consequência sem olhar para trás e ver por que é que aconteceu isso. Eu tenho dito, olha, se a gente tivesse a mata ciliar respeitada, nós teríamos talvez 10% de mortes. E talvez a gente tivesse 10% dos prejuízos econômicos que a gente tem hoje, se a gente considerasse a mudança climática na hora de cuidar de diques, de sistemas de bombas, de cuidar de que as pessoas não podem morar em lugar de risco, viver nesses lugares, que são, afinal de contas, qual o valor da humanidade? Fazer uma gincana para ganhar dinheiro ou construir lugares que a gente pode ser afetuoso, respeitoso, conviver, viver bem, garantir que todo mundo tenha alimentação, conforto para dormir, para acordar, para trabalhar. Sim. E agora, perguntando então sobre o papel do Ministério Público. Você acha que ele está sendo efetivo? Como é que ele está na prática? Então, eu tenho várias conexões com o Ministério Público, aí, né? Desde bancas até relações familiares. Eu acho que o Ministério Público está fazendo um bom papel, como conclusão inicial, assim, né? Antecipando. Mas, evidentemente, que numa cidade, e muitas cidades, tem promotor ameaçado. Sabe? Tem promotor e juiz morto por conta desses conflitos e das decisões que tomam, de ocupação de terras, de limitação de terras, né? Então, esse tema, ele não é isso que eu dizia lá no início, né? Não pode ser resolvido na ponta da arma que tem ameaça do Estado, né? Que não vai ser um plantão ao lado de cada cidadão. O Ministério Público, pela Constituição, tem um papel prioritário
da ação civil pública, mas também de conversar com a comunidade e fazer termos de ajustamento, fazer outros arranjos que sejam no sentido de cuidar, de exigir que os municípios tenham seu plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Nós temos muitos municípios que têm seu plano escrito e não têm o plano implementado. Precisa explicar para algum gestor de novo que é importante ter um plano com a melhor qualidade de reciclagem, coleta, transporte, para que não se tenha impactos disso. Precisa de novo retomar isso. Eu só exemplifiquei com os quase 4 mil mortos aí, porque aquele número de 3.400 já tem 20 dias no Brasil, né? Por dengue. Qual é aliás, o mosquito da dengue tem a ver com o aumento de temperatura, a proliferação dele, né? As formas de transmissão da doença é a doença e os lugares que nós não cuidamos, que acelera isso, acentua isso. Então, assim, o Ministério Público, né? O Ministério Público, eu tive a oportunidade, e olha o tema, de ser banca de avaliação da tese de doutorado da promotora Andréa de Estrela. A compreensão do papel do promotor, ela é diferenciada porque ele trabalha numa lógica da bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica é reconhecer a força gravitacional da Terra. O rio corre para baixo, desculpe a redundância, né? Ele desce para baixo. Assim, não tem como a gente cuidar bem de um rio se um município cuida, o outro não cuida. Né? Porque ou de cima ou de baixo você vai ter problemas. Então, essas compreensões que têm que ser feitas não apenas no local, às vezes os promotores têm dificuldade de circular em conjunto, também por visão, às vezes, mas também por limitações de ter uma série de outros trabalhos no âmbito local. Tem muito município que não tem promotoria pública, não tem Ministério Público. Então, assim, seria demais a gente imaginar que o Ministério Público vai ser o grande guardião da qualidade ambiental nossa. Ele é por prioridade e ele tem essa função institucional, mas eu digo, a gente tem que tirar, sim, ter sempre como parceiro o Ministério Público, mas nós, sociedade, temos que fazer. Agora, se a Indiara não quiser fazer, para ela existirá também a lei. Então, nós vamos pedir que quem é agente institucionalizado para exigir que cada cidadão faça isso, que cada gestor público faça seu papel, aí não é uma briga que o Daniel precisa comprar, né? Nem a Indiara, é uma briga que o Ministério Público tem o dever institucional de assumir esse papel prioritariamente. Evidente que a gente pode, né, não imaginar que é um outro lugar, mas que a promotoria pública é sempre alguém que conhece por dever funcional, institucional, conhece melhor isso. Né? Eu brinco que o diabo é diabo não é por inteligência, é por antiguidade, né? Por acúmulo de informações ao longo da história da humanidade. Né? Porque nós que inventamos ele e atribuímos a ele aquilo que nós fazemos errado. Então essa diabrura ela é tão ampla por conta disso. Mas é evidente que o Ministério Público tem uma carga positiva de conhecimento daquilo que se faz maravilhoso por aí. Eu até diria assim, são raros os municípios que conseguiram fazer políticas de cuidado ao meio ambiente sem uma intervenção do Ministério Público. Né? Então eu acho que tem esse papel, eu diria, sagrado de estar conosco, mas a gente não pode, assim, eu vou ficar quieto porque o papel principal para resolver isso é do Ministério Público. Então, com base no livro A Política Nacional de Mudanças Climáticas em Ação, a atuação do Ministério Público, tem um capítulo que se chama Retrocessos Ambientais e os Efeitos no Combate às Mudanças Climáticas. O que você poderia nos falar, então, sobre esses retrocessos? Então, acho que o viés da política ambiental e a política climática de âmbito geral, mundial, ele é um tema mais presente. Nós temos visto que em alguns momentos, e aqui no Brasil tem avançado em alguns estados e também a nível federal, algumas tentativas de mudar a legislação para mudar, por exemplo, o índice de exploração dos biomas. Né? Nós temos agora, inclusive, neste ano, no Salão do Conhecimento, a nossa jornada acadêmica, o tema dos biomas como tema central. E nós temos um bioma
no Brasil, que ele é compartilhado com outros países, que é o bioma amazônico, que é extremamente presente, forte e polêmico, né? E talvez esse seja um dos mais prejudicados naquilo que poderia se enquadrar nos retrocessos, que é o índice de uso do solo. A lei atual estabelece que 20% pode ser utilizado. O restante você pode trabalhar uma lógica de agrofloresta, que é explorar alguns produtos que podem render até mais e mantendo a floresta em pé, naquilo que a gente disse, né? Mas a Amazônia, como entender a Amazônia? Eu colocaria também nessa pergunta, porque, primeiro, a Amazônia, só a metade é brasileira. Então, a contribuição para a qualidade do ar, da distribuição de chuvas, dos solos, das águas, das comunidades tradicionais, naquilo que a Amazônia em si desenvolve como região na América Latina, ela é extremamente rica para o mundo. Então houve uma época que se dizia que a Amazônia é pulmão do mundo e tal, né? Bom, se nós vamos cuidar da Amazônia, e aí é um problema de geopolítica global sobre o meio ambiente, qual é o valor que tem a Amazônia? Então, se nós vamos preservar ela como pulmão do mundo, alguém mais vai pagar para se beneficiar dela? Ou nós vamos deixar de explorar para preservar porque ela é importante para todo mundo? Veja só, é nobre que a gente faça isso, mas também é nobre que todos os beneficiados contribuam. Exato. Mas esse tema ele não está resolvido. E quem olha apenas com a dimensão do lucro no Brasil tem apontado, e no Congresso, aqui no Estado também, na Assembleia, nós tivemos aprovação de legislações que são retrocessos horríveis em relação ao uso, percentual de uso do bioma Pampa. E a gente está vendo agora que, seja no Pampa, seja na Serra, que é bioma Mata Atlântica, a gente não pode avançar sobre aquilo que é uma ideia técnica de preservação do meio ambiente, que são as preservações de mata ciliar, das áreas de declividade, de relevo, nada que seja próximo e superior a 45 graus, e os topos de montanha, que é onde infiltra a água e que desanda a montanha, né, que é o que a gente viu. E tem legisladores que acham assim, que isso não é tão importante. Me parece que agora desenhado com o pior recado possível, que é a tragédia de mortes e de perdas de tudo que a gente tem, né, e que talvez seja a marca histórica, oxalá seja a única ao longo da vida dos humanos que hoje vivem aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas nós não temos essa certeza, pelo contrário, a cada chuva agora, para fim de semana tem uma previsão de chuvas, e a gente sabe que vai ter aqui e ali vai ter novamente desastres. O assoreamento dos rios, ou seja, os sedimentos que foram levados para dentro dos rios e tornaram os rios muito menos profundos, vai repercutir nas margens. Isso significa vai repercutir em algumas áreas que não eram inundadas e que agora serão inundadas com menos chuvas. Então, essa mudança ela precisa ser considerada, tomada desde o local, e eu queria me concentrar de novo sobre o tema amazônico. Porque o tema amazônico, a gente acha que é um tema dos amazônicos, de quem vive lá na região da Amazônia, e ele não é. Então, assim, se nós temos prejuízos hoje porque a Amazônia já não cumpre bem seu papel de mandar ou de permitir a circulação de atmosfera com níveis de umidade que não forma essa bolha de calor sobre a metade do Brasil, e que isso permite chegar mais ao sul, trazendo umidade e distribuindo melhor chuvas, tem que entender um pouco essa dinâmica ou reconhecer que aqueles que estudam isso podem nos dar alguma orientação. E aí, quem sabe, a gente seja mais tolerante, mais prudente nessa equação. Por nós, em primeiro lugar. Isso vai ser interessante também para os nossos vizinhos e para aqueles que não são vizinhos e que estão em outros lugares do planeta. Mas olha só, na semana passada morreram, num único dia lá, 9, 10 indianos por onda de calor, né? Nós temos agora inundações na Alemanha. A Alemanha não é um país que tenha descuidado do conhecimento tradicional que a gente tinha. Num dia, semana passada, morreram 5 alemães numa cidade. Ou seja, não é porque a Alemanha é descuidada. Nós talvez sejamos muito mais descuidados. Mas também talvez eles tenham se descuidado ao longo da história. E a crise
ela não escolhe lugar. Entendendo isso é que deve nos conectar local, regional e globalmente. Então a mudança climática ela se dá quando você começa a descartar mal, porque isso vai para o rio, porque os rios assoreados vão transbordar, porque se queima é pior, porque emite mais toxinas e gases de efeito estufa, né? Então a conduta ela tem uma repercussão. Viver causa impacto, lembra dessa máxima? Viver causa impacto e a gente tem que ir escolhendo cada dia no dia a dia, né? Minimizar esses impactos. E nem tudo pode se transformar no que se transformou o meio ambiente na linguagem atual. A terra vale como commodity. A água vale como commodity. A planta vale como commodity. Não, a planta é captação de gases e produção de oxigênio. A água é importante que ela seja potável. Eu gostei muito de uma fala dessas da internet, né, que diz o seguinte: bom, na crise do Rio Grande do Sul, a água chegou a ser vendida a R$10. Isso é bom, porque ela entra como PIB, né? Um produto interno bruto. É economia circulante maior. A custo de quê? A custo da tragédia. Que absurdo. A pergunta é se o commodity que chegou até alguém que pagou R$10, se melhorou ou piorou a vida dessa pessoa que teve que pagar R$10. Então, assim, não tudo naquilo que se faz, transformando a terra, o ambiente, em produto de negócio, pode continuar sendo do jeito que é. Não é possível. Sim. Se a gente fizer isso, vai ter mais catástrofe, vai ter. Né? A gente vai ter que mudar muito mais, desacelerar muito, e talvez aí a gente não tenha o tempo para fazer essa mudança, né? Por isso o livro, aquele decênio decisivo, é isso: ou a gente faz, ou a gente vai se dar muito mal. E eu queria lembrar o professor Carlos Nobre, que é o coordenador do INPE aí por longos anos no Brasil, muitas lives dele na internet, dá para buscar. O professor Carlos Nobre, ele sempre diz: nós passamos o ponto de retorno. A última encruzilhada que a gente tinha para dizer não vai ter crise climática, a gente já deixou para trás. A gente já cruzou por essa dupla via que podia ter escolhido outro caminho. Não, agora vai ter crise climática, ela está acontecendo como um trauma. Eu digo, nós não é mais uma mudança climática, é uma crise traumática do clima. Nós estamos na sala de cirurgia dos traumatizados, nós no Rio Grande do Sul, literalmente essa é a metáfora que cabe. Nós estamos na sala de cirurgia dos traumatizados, e o que é que nós dizemos para quando saímos dali? Vamos fazer a mesma coisa no mesmo lugar? O que é que nós queremos dizer para o mundo a partir da nossa experiência gaúcha, também de solidariedade, que nós por muito deixamos para trás, em muitos momentos deixamos para trás, porque quando nós desrespeitamos o meio ambiente e vamos produzindo um pouco da nossa contribuição no clube da fumaça, que eu chamo, né, dos que vão produzindo muito gases de efeito estufa para a produção dessa crise, que afinal ela é resultado também da conduta de todos, né? Alguns muito mais, né? Algumas indústrias muito mais, alguns países muito mais, né? Mas que nós temos ali também a nossa pegada, a nossa digital. Então, qual é o recado pós-colapso que nós vivemos aqui, né? Colapso de relações das pessoas que perderam seus entes queridos, das pessoas que perderam e que olham para um horizonte, perderam familiares, perderam a casa, perderam o terreno porque não dá para voltar para ali, para onde olham, né? A terra não é um commodity que cada um só vende por quanto. O Estatuto da Cidade autoriza, por interesse social, fazer desapropriações para que as pessoas tenham cidades sustentáveis. Nós temos instrumentos, não é falta de instrumentos. Não precisa dizer assim, ó, não, temos que criar uma lei que permita. Não, a lei já permite. Então, assim, a gente precisa acreditar que é possível fazer uma sociedade diferente, construir diferente, e eu acredito mesmo que será muito melhor com menos, com produtos mais saudáveis, com menos química na vida, com menos trabalho na vida. Sim. Né? E eu acho que aí vai ter tempo, inclusive hoje que é Dia dos Namorados, mais tempo para as pessoas namorarem ou lerem poesia ou descansarem na sua rede daquilo que melhor lhe dá prazer, e não apenas organizar o dia a dia das horas para trabalhar. Né? Acho que tem outros recados, a vida é tão curta, tão frágil, né? Que a gente pode investir mais nela como o grande produto que está na nossa mão. E o que você pode falar então sobre a responsabilidade política e o que aconteceu em Porto Alegre?
Pois é, a gente está ouvindo muito quebra de braço, né? Acusações, orçamentos que não foram usados, prefeitos que preferiram não fazer nada em relação a cuidar de sistemas de bombeamento, que faz parte de um certo negacionismo, porque aquela pergunta assim, tá, você acredita e o que você fez então, né? A segunda pergunta, o que você está fazendo por acreditar que tem mudança climática? Acho que esse contexto, ele mostra... eu ouvi muito pouco, inclusive, eu ouvi duas falas agora nesse debate, né? Ainda que o governador tenha dito não é hora de achar culpados, eu acho que não é hora de ficar botando placa em culpado, mas as responsabilidades de quem está nos cargos têm que ser delineadas, ou para que é que estão nos cargos. Em 1998, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, o município de Porto Alegre assinou um convênio com o Banco Mundial para fazer um programa pró-Guaíba. As pessoas devem mais de meia idade ou mais devem lembrar desse programa. Que ele, se você colocar na internet, vai aparecer. Esse programa visava replantio, preservação das áreas ciliares, desde os afluentes aqui de Agudo, de Santa Maria e tal, muito antes de chegar em Porto Alegre, esse volume de águas com uma velocidade desesperadora, né? Então, assim, como é que a gente foi destruindo isso e não tem capacidade de recompor? Eu não tenho dúvida, tem agora convites, né, para essa semana, para ir replantar árvores onde tinha cidades, logo vamos ocupar isso para que ninguém cumpra a loucura de novo, né, realize a loucura de novo de querer refazer cidade onde o rio já mostrou que vai levar, né, que pode levar. Então, assim, a responsabilidade de gestão eu acho sempre um tema difícil, né? O Ministério Público certamente vai olhar para quem aplicou mal os orçamentos, mas Indiara, os orçamentos municipais, eles são catastróficos. Os orçamentos ambientais municipais, eles são os primeiros que terminam lá o recurso ao longo do ano. Sim. Eles são ínfimos. Significa, eu sempre digo, política pública que não tem gente e não tem dinheiro, não existe. Porque sem dinheiro você não faz nada. E sem pessoas que estejam vinculadas a esta função de cuidar do nosso ambiente, que sejam pessoas qualificadas, concursadas, que façam cursos de conhecimento desse modelo terrivelmente diferente, que é a mudança climática, que é a crise climática, para entender isso, entender como construir um mapa de riscos em cada município, para ter um grupo que seja de defesa civil, que ele pode ser voluntariado, e ele pode também ser nos municípios maiores que a lei obriga a ter, ele pode ser de pessoas concursadas e permanentemente cuidando disso, né? Nós temos pessoas, por exemplo, que sabem em Ijuí muito bem onde estão as áreas inundáveis. São as mesmas que sabem onde se reproduz mais o mosquito da dengue, né? Por quê? Porque nós temos agentes ambientais. Não custa nós ampliar a capacidade, o conhecimento, a função, e é evidente que talvez o ganho dessas pessoas para fazer esse trabalho de uma forma qualificada, permanente e mais ampla. Depende só do agente? Não, depende do cidadão que está lá. Mas como que você chega e conversa com o cidadão que nasceu, cresceu num lugar que ele não pode mais ficar ali? Como é que você constrói esse saber? Também construindo junto com uma política, por exemplo, de habitação, que ao longo dos próximos 5 ou 10 anos você vai mudar os lugares dessas pessoas em 2 por ano, 4 ou 5 ou 10 por ano, não sei, na capacidade de cada município. Eu brinco, né? Tenho alunos de São Borja e tal, sempre. Eu brinco com São Borja e digo, todo ano eu tenho que ver São Borja inundando o mesmo lugar e os gestores não retiram as pessoas da área que inunda. Sim. Não fazem um plano de habitação, porque a lei não autoriza usar esse lugar, que é mata ciliar, que é área de preservação permanente. E a política não acontece. Então, acho que tem uma responsabilidade distribuída ao longo da história. Tem alguns que é possível saber que fizeram investimentos e outros que a gente sabe aí que não fizeram nem o investimento do recurso que tinha, né? Então... Sim, é por isso que é tão importante a gente qualificar esse debate político com conhecimento. E para isso a gente precisa combater esse negacionismo, né? Porque isso automaticamente volta contra nós quando nós temos gestores que negam o que a ciência está dizendo. Então, a importância de ter
esse debate político qualificado, justamente. Eu sempre digo, você tem algo inovador que resolve um problema novo, tem um pesquisador. Né? Alguém está pesquisando e está trabalhando esse tema e vai construir uma solução melhor para essas situações. Mas evidente que o negacionismo ele é uma negação de um conhecimento científico, né? Na lógica que a gente aprendeu isso no Brasil, né? Um comportamento que não reconhece um conhecimento científico como... E a ciência, a gente sabe que tem um princípio que chama falseabilidade, que sim, ela não é uma verdade dogmática, ela é uma verdade científica. Ela pode ser questionada. Sim. Mas não é porque ela pode ser questionada que você simplesmente diz, não, ela não é uma verdade absoluta, que você descarta. Não, é exatamente aí que você tem que dizer, vou aprofundar minha pesquisa para responder melhor. Porque ela é esse desafio e ela não é a autorização para dizer, não, mas tem cientista que pensa diferente. Então, fundamenta. Né? Eu acho que o conhecimento ele veio questionado por o processo que a gente chama de fake news, né? De notícias que se construíram, foram produzidas para confundir. Porque a confusão cria o momento que você vende água por R$10. Cria o momento que você vende uma informação que não é verdadeira como se fosse verdadeira. Então, acho que há quem ganha com a desinformação, há quem ganha... Né? A gente tem que se perguntar se essas pessoas estão agindo pró sociedade. Exato. E para finalizar, então, como que nós podemos relacionar tudo isso com a educação? A gente já apontou algumas coisas, já citou aqui alguns livros, mas para encerrar, então, esse episódio... que nós podemos falar sobre essa crise climática